essa é a minha herança. Essa é a minha herança. Marcos 5, versículo 24 em diante. Marcos 5, 24 ao 34, nós vamos ler. Diz o seguinte, Marcos 5, 24 ao 34. Jesus foi com ele, aqui foi com Jairo, é uma continuação de uma história. Jesus foi com ele, foi com Jairo. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar a fama de Jesus. A mulher chegou por trás, no meio da multidão, tocou na capa dele, porque dizia: se apenas eu tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virtude, unção, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa, ou quem tocou no meu manto? E os discípulos responderam: eu creio, digo eu na Bíblia, que era Pedro, né? Senhor, o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem me tocou? Ou seja, Jesus estava no meio de uma multidão, mas uma pessoa tocou e ele sentiu que dele saiu poder, virtude, unção. Amém? E aí ele diz o seguinte: ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Uau, que história, que história. Fique livre desse mal. Queridos, essa história nos mostra como alcançar o que Deus Pai prometeu para nós, através da obra de Cristo Jesus. Aqui nos mostra como existe uma herança que é nossa por direito. Amém? Nela está tudo que nos pertence. Nela está tudo que nos pertence. Ou seja, na palavra de Deus, na herança que é nossa, está tudo que nos pertence. É na palavra de Deus que eu e você precisamos confiar. João 5:39 diz que Jesus falou o seguinte, João 5:39, vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus estava falando o seguinte: vocês examinam, ou seja, por meio da ideia de inquirir, de pesquisar, de fazer perguntas, de interrogação, de indagar, de procurar informação sobre, vocês estão investigando para julgar ter nelas a vida eterna, e elas sim falam de mim. Então a verdade é, Cristo se fez carne, o Verbo se fez carne, amém? A palavra é Cristo Jesus. Ele fala, vocês examinam na palavra e ela fala de mim, acerca de mim. Então, o que nos limita de crescer é a medida do conhecimento que nós temos da palavra. Anote isso, o que nos limita de crescer é a falta de conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia fala sobre mim e sobre você que nós temos uma herança em Deus, amém? Temos uma herança em Deus. A Bíblia diz que eu e você, nós podemos acessar uma herança. Então por isso é o título, essa é a minha herança. O que é a minha herança? A minha herança é a palavra de Deus, que contém promessas, amém? Não, eu vim aqui atrás de uma promessa. Não, primeiro você precisa aprender sobre a herança, que é a palavra de Deus,
Porque na palavra de Deus estão as promessas. Não tem como eu acessar uma promessa sem pular a parte da herança. Não adianta eu vir aqui e querer receber uma bênção de Deus. Deus me abençoa essa noite, eu vim aqui te buscar porque eu preciso de uma bênção. Você precisa passar pela herança, pela palavra. Essa é a minha herança. E o primeiro ponto é, ela não desistiu. Queridos, olha o que diz, que coisa fantástica. Ela estava há 12 anos procurando uma solução para a sua enfermidade. Ela gastou até o que não tinha, até chegar no limite. Ela gastou tudo o que podia. Eu fico imaginando essa mulher vendendo a casa, vendendo as coisas para tentar recurso, para tentar recuperar a sua saúde. Ou seja, ela não desistiu em momento algum. Então ela estava buscando por uma melhora, por uma saúde. Então ela não ficou numa zona de conforto. O que eu quero dizer para você essa noite? Essa palavra é para mim e para você. Nós não podemos andar na zona de conforto. Essa aqui é a cruz que Deus tem para mim. Eu vou tomar essa cruz, eu creio que essa é a minha cruz. Não, queridos. Não fique na zona de conforto. Ela gastou tudo o que tinha, porque ela procurava ser curada. Ela não ficou na zona de conforto. Queridos, metade de nós já tinha se acostumado com essa situação. Metade de nós já ia dizer o seguinte, essa é a minha cruz mesmo. Porque nós imaginamos que a nossa cruz é pesada, mas a palavra diz que a nossa cruz, na verdade, é a boa, agradável e perfeita vontade do Pai se cumprindo em nós. Ou seja, a Bíblia tem uma outra parte que diz o seguinte, se vocês que são maus sabem dar coisas boas para os seus filhos, ainda mais Deus, que é bom. Então, queridos, a nossa cruz não é um peso, na verdade a nossa cruz, ela é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém. Amém. Essa é a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. Que nós possamos acessar a herança que há nele, através da obra perfeita. Amém? Muitos dizem, eu devo ter jogado pedra na cruz. Isso é mentira. Lança fora isso é uma mentira. Não existe, tudo dá errado comigo. Pare de falar isso, pelo amor de Deus. Pare de falar a palavra maldita. Nós agora repetimos no começo, eu falo palavra de bênção e não de maldição, porque na minha boca existe um milagre. O que eu falo eu vivo. Todos comigo? Então ela fez de tudo o que era possível para a sua mão, para a sua força, para buscar recursos para ser curada. Mas ela ficou impura, ou seja, ela chegou num limite do natural. O braço dela não conseguiu salvar mais ela. E ela era considerada imunda. Isso está lá em Levítico, e o seu líder amanhã explica para você no grupo familiar. Então ela tinha um fluxo de sangue. Então aquela hemorragia, ela era como se fosse uma pessoa imunda. Ou seja, alguém que não andava com os outros, que era excluída. Você olhava a pessoa e berrava, imunda, imunda, imunda. Para todo mundo saber, e ela era rejeitada. Então imagine você, essa mulher, buscando por 12 anos a solução da sua enfermidade, do seu problema, sendo afastada da sociedade, não tendo uma esperança. Então, no mundo de hoje em dia, a mesma forma. Então, ou seja, ela estava sem o afeto, sem o carinho, sem o senso de pertencimento. Então ela estava afastada dos seus familiares, dos seus amigos. E, queridos, nos dias de hoje não é diferente, queridos. Existe uma multidão tentando procurar preencher um vazio que nós sabemos que só Jesus completa. Mas como essa mulher, a cada dia, pessoas estão cada vez mais vazias, cada vez mais fracas, debilitadas, porque elas estão colocando a sua confiança na riqueza, nas coisas da terra, desse mundo. Mas não, o que diz para mim e para você, que o que vale é a palavra. Essa é a minha herança. Repita comigo, a palavra é a minha herança. Eu tomo posse dessa herança em Cristo Jesus. Amém? Então as pessoas fazem de tudo para serem vistas, reconhecidas, aceitas. Isso tudo é obra das mãos próprias, ou seja, é tudo obra errada, obra que não leva a nada. Elas gastam até o que não tem, achando que o dinheiro pode comprar tudo em qualquer situação. Sabe aquela pessoa que vê o vizinho trocar de carro, vai lá e troca de carro só para dizer eu também consigo? Depois fica lá com a Bíblia. Só que essa gasta um pouco mais, né? Essa te cobra muito, né?
E a pessoa troca o carro só para mostrar para o vizinho que ela também pode. Isso é o mundo. Tentando se satisfazer nas coisas do mundo, tentando dizer para o próximo, eu consigo, eu também ando com um carro novo. Eu só estou dando um exemplo, amém? Eu quero que você entenda que o mundo está assim, vazio, buscando uma solução para si próprio, mas o mundo não pode dar a solução. Só a palavra de Deus, só Jesus pode dar a solução. Amém? Então um dia ela ouviu falar de Jesus, e eu entro no ponto 2. Ela ouviu falar e declarou. Ponto 2, ela ouviu falar e declarou. Marcos 5, 27, só o começo, diz o seguinte: tendo ouvido a fama de Jesus. Uau! Um dia, graças a Deus, eu ouvi a fama de Jesus. Eu era igual a essa mulher, desesperado, procurando preencher um vazio em coisas que nada preenchia. Mas um dia eu ouvi falar da fama de Jesus. E ela começou a ter a sua história mudada, ou seja, ela trocou o seu pensamento quando ela ouviu falar de Jesus. A sacada dela não foi enquanto ela tinha de informação, de conhecimento sobre Jesus, mas o que ela fez com todo esse conhecimento, porque ela ouviu a fama de Jesus e falou: uau, existe esperança. Até então ela tinha uma expectativa de ser curada, mas quando ela ouviu a fama de Jesus, a expectativa foi mudada por uma esperança. Cristo em nós, diz a palavra, Cristo em nós, a viva esperança. A viva esperança. Cristo em mim, a viva esperança, a esperança da glória. Então ela começou a ouvir falar de Jesus, e aí ela estava decidida a tocar nele, ela sabia que poderia ser curada. O que ela ouviu falar de Jesus gerou nela uma atitude de fé, de ir até ele. Ela ouviu falar e falou: eu preciso tocar nele. Essa é a nossa herança, Jesus Cristo, a palavra. Olha o que diz Romanos 10, 17. E assim, a fé vem pelo ouvir. Ela ouviu a fama de Jesus. Assim e assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Olha o que diz Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza, ou seja, é uma forte confiança, é a substância, é uma segurança das coisas que se esperam. Ela gerou fé no seu coração, dizendo: eu já sou curada, o que eu preciso é só de um toque, de um acesso. Meu Deus, meu Deus. Ela gerou confiança. Então ela ouviu falar de Jesus, isso gerou uma convicção dentro dela, porque dizia, diz o versículo 28, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, no manto dele, eu ficarei curada. Ela ouviu a fama de Jesus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que o verbo, que era Jesus, se fez carne e habitou em nós. Enquanto quando nós falamos de acessar a palavra, nós estamos falando de acessar a Jesus. Ela ouviu a fama de Jesus. Uau! Ela ouviu a fama de Jesus. E mesmo debilitada, essa mulher foi até Jesus. Precisamos romper esse ciclo de limitação que nos impede de acessar o sobrenatural em nossas vidas. Porque às vezes nós olhamos para o espelho e nós pensamos assim: eu já dei tudo o que eu precisava dar nessa vida, agora acabou. Não, existe mais da parte de Deus para você e para mim, amém? Nós precisamos romper essa parte. Saia da zona de conforto. Como diz um amigo meu, saia do descanso. Saia da zona de conforto. Ela ouviu falar da fama de Jesus, e ela falava: se eu só tocar no manto dele, se eu só tocar nesse homem, eu serei curada. Então, queridos, não existe o que nos impede de tocar em Jesus, amém? Não existe nada. Ela se imaginou tocando, e por isso foi e realmente tocou nele. Ela foi por detrás de Jesus, ela tocou Jesus por detrás, ou seja, ela foi atrás de Jesus, atrás da palavra. Meu Deus. Eu perguntei: Senhor, por que ela foi por trás de Jesus?
E o Senhor falou, porque ela foi atrás da palavra. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ela foi por trás, ela tocou na palavra. Ou seja, queridos, o que vai na nossa frente é a palavra de Deus, não é a nossa alma, não é a nossa vontade, não é o nosso desejo, não é aquilo que eu penso, depois eu consulto o Senhor. Senhor, eu comprei tal coisa, e aí o que o Senhor me diz? Não, não, Ele não quer conversar sobre essas coisas, Ele conversa na palavra. Por isso que a palavra estava na frente, ela tocou por trás a palavra, dizendo, ei, eu vou nessa onda, eu vou nesse caminho, eu vou nessa palavra, porque se eu tão somente tocar na palavra, eu serei curada. Meu Deus. E você vamos atrás de tanta coisa, e 20 passos para isso, e 10 passos para aquilo, 4h59 da manhã, e toma banho de água gelada, meu Deus, e ninguém vai na palavra. Palavra. Quer evoluir, quer crescer? Eu faço um desafio para você. Se você pegar todos esses passos e em 3 meses não acontecer um milagre na sua vida, eu paro de ministrar. Não tem como, é a palavra. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Faça o correto e vai prosperar. Essa é a nossa herança, a palavra. A palavra. Porque tão somente dizia, se eu tocar nele, serei curada. Meu Deus. Se eu seguir o mestre, certamente alcançarei o que eu preciso, certamente acessarei a minha herança. Se ela ouviu falar, ela teve fé, ela verbalizou, falou, ela se via tocando em Jesus, e aí ela sim o tocou. Meu Deus! Ponto 3, ela tocou no manto, na palavra. Ela tocou no manto, ela tocou na palavra. Marcos 5, 27 e 28. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa, no manto dele. Porque dizia, se eu apenas tocar na roupa, na capa, no manto, ou seja, na palavra dele, eu serei curada. Ela não quis ir além daquilo que tinha imaginado, ela cumpriu aquilo que ela imaginou, que era tocar na palavra, que era tocar em Jesus para ser curada. Se eu só tocar, eu serei curada. Queridos, a palavra dizer aqui é falar, é afirmar sobre, é manter uma palavra, é apontar com palavras, é intentar, é gritar. Ela gritava, se eu tão somente tocar no manto dele, eu serei curada. Comece a declarar a palavra, a tua herança, a minha herança. Eu tenho alguns versículos que toda vez que eu oro, eu declaro eles. Sérgio, você só tem esses? Não, esses entraram no meu coração. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Poderei dizer do Senhor, é meu socorro, meu refúgio, é fortaleza, o Deus em quem eu confio. Eu sou como árvore plantada junto a ribeiros, junto a águas de descanso, a ribeiros, e eu dou fruto na estação certa, a minha flor não murcha. Isso é uma verdade. Declare isso pela manhã. Pegue 5 versículos todos os dias e declare a palavra. Senhor, escrito está, eu sou como árvore plantada junto a ribeiro, tudo o que eu toco prospera. Tem como dar errado? Essa é a nossa herança, a palavra. Só que nós acordamos, queridos, e a primeira coisa nós pegamos é o celular. Primeira coisa que o bonitão aqui pega é o celular. Aí vem Deus e diz, ô Sérgio, vamos orar? Vamos, Senhor, vamos. Larga tudo, dispensa as crias para os colégios, uma mulher para a empresa, aí fica lá, na palavra. Não, é o primeiro. A palavra, essa é a nossa herança, essa é a minha herança, essa é a sua herança, é a palavra dele. Separe versículos de vida, de verdade, e diga, assim é, conforme está escrito, eu creio. Isso é para a minha vida, eu recebo, amém? Então, depois de ouvir falar sobre Jesus, ela começa a dizer, a afirmar, a falar, a descrever a sua vida curada. Ela já se via curada. Hoje aconteceu um negócio, e o Senhor falou comigo.
Nós compramos uma caminha para a Luísa, e a mãe dela falou: olha aqui, filha, a cama que a mãe comprou para você, a cama que o pai e a mãe comprou para você. Não foi assim? Olha aqui a caminha, filha. Pai, ela veio correndo: pai, eu ganhei uma cama. Ela pegou, ela nem recebeu ainda, mas ela pegou: pai, eu ganhei uma cama. E o Senhor disse: Sérgio, isso é a palavra declarada. Ainda que os meus olhos não vejam, fé é a certeza das coisas que se esperam. Pai, eu ganhei uma cama. Digo: ó, filha, que glória. Meu Deus, ela dizia: se eu seguir o mestre, certamente alcançarei o que eu preciso, certamente acessarei a minha herança. Ela ouviu falar, ela teve fé, verbalizou. Meu Deus do céu, ela falou. Ela se via tocando em Jesus, e aí sim ela tocou. Queridos, se nós formos atrás do verdadeiro, do verbo que se fez carne, com fé, declarando que já é nosso, certamente ao tocarmos em Jesus, ao acessarmos e declararmos a palavra que é Cristo Jesus, acessaremos a nossa herança por direito. O nosso papel é ir atrás da palavra, irmos atrás do que ela diz. Essa mulher se colocou por detrás da palavra e ela tocou Jesus. O meu papel e o seu é irmos atrás da palavra, amém? Nunca podemos ir à frente da palavra, sempre atrás da palavra. Como diz o meu pastor amigo nosso, papi, né? Falo ou não falo, né? Por que tem coisas que dão errado na nossa vida ainda? Porque nós estamos na frente da palavra. Eu fiz um negócio, era para dar tanto dinheiro, era para ser tão bom, brilhava tanto, deu errado. Por quê? Porque não consultou a palavra. E aí pena, e aí bota até a culpa no cão. E o cão fica dizendo: não fiz nada. O que eu tenho a ver com isso? Eu fui sozinho. Nem joguei um dado, nem uma setinha, nada. O cara não acordou com a pá virada, fez a coisa e deu errado. E aí agora estou eu aqui sendo acusado. Queridos, nós não podemos andar na frente da palavra. Nós precisamos andar atrás da palavra. Queridos, a moeda da fé nos faz ter coragem em tempos de crise, em tempos difíceis. Ela gastou todos os recursos naturais, a moeda, o papel. Mas a moeda da fé fez com que ela alcançasse o milagre. Anote isso. A moeda da fé fez com que ela alcançasse o milagre. Ela tinha uma expectativa que em 12 anos ela seria curada e não foi. E aí ela foi atrás de Jesus com a moeda da fé, a moeda certa, e tocou na palavra e foi curada. Amém? A única moeda que sobrou para aquela mulher foi a moeda da fé. A única moeda que rompe barreiras, paradigmas, leis, limitações é a moeda da fé. Queridos, não espere gastar tudo como igual essa mulher para usar a fé. Comece hoje, amém? Não espere, confie na palavra, essa é a nossa herança. Queridos, Deus precisa de um ponto de contato aqui na terra para realizar algo. E o que é esse ponto de contato? É a palavra. Quando eu declaro a palavra, Ele cumpre. Ele cumpre. Quando tocamos nessa promessa e verbalizamos, ligamos na terra o que já contém na palavra. Amém? Jeremias 1,12 diz que o Senhor me disse: você viu bem, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. A confissão da palavra de Deus traz posse da bênção contida na própria palavra. Vamos até onde criamos o modelo mental da palavra em nós. Uma oportunidade foi dada para essa mulher. Ela foi com fé na declaração dela e se moveu para um milagre. Amém? O Espírito Santo nos mostra na palavra a nossa herança. O Espírito Santo nos conduz a tocar no manto, na palavra, em Cristo. Ele só fala da verdade, diz. Ele é o bom amigo, ele fala somente da verdade. O que é a verdade? É a palavra. Não, Sérgio, eu acho que isso aqui não vale de nada.
que é verdade? A palavra. Todos comigo? Quarto ponto. Poder de uma palavra. O poder de uma palavra. Marcos 5, 29. E logo a hemorragia estancou. E ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Uau! A cura dessa mulher veio através de uma série de palavras declaradas. Se eu tão somente tocar. Grave isso. Se eu tão somente tocar. Se eu tão somente tocar na palavra, eu serei curado. Eu serei curado. Palavras são sementes poderosas. Nunca se esqueça disso. Somos resultado da nossa língua. Somos resultado do que nós falamos. Nós lemos aqui no começo, Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que você fala, você vive. Eu falo palavra de vida, eu falo palavra da verdade, ou eu digo, essa minha tuberculose, esse meu negócio, esse meu aqui, esse meu ali. Esse meu... Tem gente que pegou a doença como um bichinho de estimação já. Essa minha diabetes. Esquece. Não é isso que você tem. Você tem a palavra é a verdade. Se eu tão somente tocar na palavra, eu serei curado. Essa é a verdade. Se eu tão somente tocar. Então pare de falar palavras negativas, porque o diabo junta todas elas e usa como carta, dizendo para o Senhor, está aqui, Ele me deu autoridade para tocar na vida dele. Ele falou isso aqui, ele falou que ele era um derrotado. Eu tenho cartas, eu tenho a palavra que ele disse, que ele é um derrotado. Eu posso agir na vida dele. Ele declarou um dia que ele nasceu para ser pobre. Ele falou aqui, ele falou, eu posso agir assim, porque eu peguei a palavra. Então cuide o que você declara, cuide o que você fala, cuide o que você diz. Cuide o que você diz. Provérbios 6, 2 diz, está enredado, prisioneiro, ou seja, caiu na armadilha com as palavras da sua boca e ficou preso pelo que você falou. Provérbios 6, 2. Provérbios 6, 2. Está enredado, ou seja, está prisioneiro, caiu na própria palavra, na própria armadilha. Olha ali, Ou seja, está prisioneiro com as palavras da sua boca e ficou preso pelo que você mesmo disse. Você está preso, eu fico preso pelo que eu mesmo falei. Essa semana, eu acordei segunda-feira, bati o dedão na cama. Essa semana promete, a semana vai ser turbulenta. Vai ser. Vai ser, não fala comigo hoje que eu não estou bom. Não vai ficar bom? Você consegue entender que o poder disso? Ficou preso pelo que você falou. Queridos, todo mundo que vem para mim, e aí Sérgio, como é que está? Se melhorar vira festa, de tão bom que está. Tem dia que não está tão bom. Mas eu declaro o que eu quero ver. Se eu tão somente tocar no manto, na palavra dele, eu serei curada. Se melhorar, vira festa. Como é que estão as vendas? Mas está louco. Queridos, aprenda a viver debaixo da verdade, da palavra de Deus. Eu abençoo essa semana. Essa semana é uma bênção. As minhas filhas são uma bênção, meus negócios são umas bênçãos, meu emprego é uma bênção. Eu declaro. Até pelos casamentos delas já estou orando, gente, imagina. O que tem eu como pai, num papel de pai, fazer pelos meus filhos? Liberar a palavra. É o que me sobra. Ensinar os caminhos, e um dia elas vão decidir e liberar a palavra. Senhor, eu declaro homens mais apaixonados por Jesus do que eu sou. Mais doido do que eu sou. Apaixonado pelo Senhor. Assim, que sabe que chora por qualquer coisinha assim. Igual eu, uma manteiga. Porque o que temos é a palavra.
Então pegue a promessa e diga diariamente. Tiago 1,6 diz, peça, porém com fé. Tiago 1,6 e 7. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante a uma onda do mar, que é impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa, inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, peça, porém, com fé, fé na palavra. Meu Deus. Essa mulher, mesmo gastando tudo o que tinha durante 12 anos, buscando uma solução humana para a sua situação, ela se abriu com fé, ela se abriu sem duvidar na palavra, ela ouviu a fama de Jesus e falou, se tão somente eu tocar. Ela se abriu com fé, não duvidou, falou palavras de vida, falou sobre a saúde já restaurada, e assim aconteceu. Ela já tinha gasto tudo, porém a direção da sua fé fez ela tocar em Jesus e acessar a sua cura. Por que poucos acessam? Por que poucos acessam herança, promessas? Por quê? Porque poucos mergulham na palavra. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não acha o Gê mais bonitinho do que o Alencar, ou eu mais bonitinho que o Alencar mais bonitinho que o Armando. Não, Deus não faz acepção de pessoas. Ele zela pela sua palavra. Às vezes você está 15 anos na igreja e está patinando por causa da preguiça de ler a palavra. Aí vem alguém, 2 anos, engole, diz, uau, Deus ama esse cara. O que esse cara tem? Não, ele abriu mão da vida dele para se dedicar à palavra. E aí você tem um ciúminho. Quando chegar em 15 anos ele vai ver, não vai ser mais assim. Para de falar maldição. Viva a palavra. Queridos, é tão simples que a mente buga. A mente buga, não buga? Meu Deus, você deixou uma palavra dessa, eu tenho certeza que você está pensando em um turbilhão de coisas. É numa situação de que você vai declarar a palavra, que você precisa fazer. Aí, às vezes buga, porque o evangelho é tão simples, que às vezes dá uma travada na máquina. Porque a mente, a alma, ela faz conta. Eu preciso fazer alguma coisa para ter, eu preciso trabalhar para receber. Mas na verdade agora já tudo é meu, eu preciso declarar. Meu Deus. Porque basta um toque e tudo muda nas nossas vidas. Quinto ponto. Eu estou encerrando. Quinto ponto. A mulher é conhecida por Jesus. Meu Deus. A mulher é conhecida por Jesus. Olha o que diz Mateus 30 ao 33. Mateus 5. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virtude, unção, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou na minha roupa ou no meu manto? Os discípulos responderam, Senhor. Olha a muvuca que está aí. O Senhor está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta quem tocou o Senhor? E ainda pergunta quem tocou o Senhor? Porém, ele porém olhava ao redor para ver quem tinha feito. Ele olhava quem tinha feito. Jesus sabia quem era, sim ou não? O que ele esperava então? Um posicionamento. Ele sabia. Ele sabia quem tinha tocado ele. Mas ele declara, opa, para aí. De mim saiu o poder. Quem foi? Ele esperava uma posição. Jesus, estou aqui. Eu toquei na tua palavra e eu não quero outra coisa. Meu Deus. E aí ele fala, quem me tocou? Olhava ao redor e para ver quem tinha feito aquilo. E então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus, diante da palavra, e declarou-lhe toda a verdade. E Jesus lhe disse, filha, a sua fé salvou você, vai em paz e livre desse mal, fique livre desse mal. Meu Deus.
que essa mulher fez? Ela contou para Jesus quem ela era, reconhecendo Jesus como seu curador, como seu salvador. Jesus, há 12 anos eu procuro isso, mas eu toquei no Senhor. Eu era uma pessoa excluída da sociedade, sem expectativa de vida, mas bastava um toque na sua palavra. E ela se apresenta para Jesus. Esse é o quinto ponto. A mulher é reconhecida por Jesus. Ela tocou em Jesus. Ela falou quem ela era e agora o que ela é. Ela foi grata. Meu Deus. Ela foi grata. Ela testemunhou sobre o que tinha visto, sobre o que Jesus fez na vida dela. Ela foi com gratidão a Jesus. Contar o que aconteceu conosco, queridos, faz parte do reconhecimento de que foi o poder de Deus que mudou a nossa situação. Quando eu falo, quando eu testemunho para alguém, eu estou falando, o poder não é meu, a virtude é do Pai. Ela foi reconhecida por Jesus. Quanto de nós testemunhamos? Queridos, testemunhar é engrandecer a Deus. Sabe, no grupo familiar, no meio do grupo, eu tenho um testemunho. Dá uma seguradinha, lá no final a gente, lá na bênção do alimento, a gente conta. Porque a pessoa quer testemunhar, ela quer falar, meu Deus fez isso por mim. Porque eu fui na palavra, Deus respondeu. Então testemunhar é engrandecer a Deus, é falar da obra de Jesus. E ela fala o seguinte, e Jesus fala o seguinte, então Jesus lhe disse, filha, a tua fé salvou você. A tua fé salvou você. Vá em paz e fica livre desse mal. Queridos, a palavra salvar aqui é tirar, é libertar, é resgatar do perigo ou da destruição. É poupar alguém de sofrer, de perecer, de morrer. É alguém que foi liberto. Queridos, ela já tinha sido curada, mas ela precisava ser salva. Ele fala, filha, eu não tenho só a tua cura, mas eu tenho a tua salvação da alma. A tua fé te curou, a tua fé te salvou. Você agora habita nos céus, vai em paz, livre desse mal. Ou seja, se ela não tivesse testemunhado diante dos homens naquela situação, ela não teria recebido a salvação da sua alma. Ela foi salva, ela teve a salvação da alma. Ela teve a salvação da alma em Cristo Jesus porque Jesus esperava ela se posicionar, ou seja, reconhecer Jesus como o único Salvador. Como o único Salvador, como o único Senhor. E por ela fazer isso, Jesus falou, ei, você, a tua fé te salvou. Vá em paz, fique livre desse mal. Ou seja, o testemunho dela diante dos homens fez com que ela fosse salva da sua alma. Teve o nome escrito no livro da vida. Além de receber a cura, pelo fato de ter testemunhado, agora ela recebe salvação, ela recebe vida. Testemunhar é honrar a Deus, é honrar a sua palavra, a sua promessa. Deus libera uma palavra de vida e a exclusão social acabou. A rejeição acabou, ou seja, uma nova história começou para aquela mulher. Quando eu e você falamos, Jesus, eu quero você como meu Salvador, eu estou dizendo, eu cansei de correr atrás das coisas, eu cansei de trabalhar pelo meu braço, eu cansei de lutar com essa enfermidade, eu cansei de lutar com essa situação financeira, eu cansei de tentar fazer as coisas por mim mesmo, eu quero Jesus. Porque se eu tão somente tocar na palavra em Jesus, se eu aceitar Jesus, se eu reconhecer Jesus, eu sou salvo. Escute isso. Basta um toque de fé na palavra, em Jesus, para o poder ser liberado em nossas vidas. Amém? Aplicação final. Se você não anotou nada, eu tenho 5 pontos aqui de resumo. Primeiro ponto, não desista, persevere. Segundo ponto, ouça a palavra. Terceiro ponto, toque na palavra, manuseie a palavra, se relacione com a palavra, leia a palavra em voz alta. Libere a palavra em voz alta, declare em voz alta a palavra, leia como alguém que quer dizer, escrito está. Leia em voz alta a
palavra, verbalize a palavra. E em quinto ponto, testemunhe da sua vida restaurada, mudada, e da palavra. Amém?